Existe um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno, chamado inferno. O mecanismo dessas denominações sempre foi o medo, mas o mecanismo de Jesus sempre foi o amor. Porque o medo controla e o amor é que transforma. Porque o medo paralisa, o medo adoece, o medo aprisiona. É o amor que cura, é o amor que cura as consciências, né? Elas não deixam de fazer o mal porque ouviram o discurso sobre o inferno. Se fosse assim, líderes religiosos nunca cometeriam abusos, corrupções ou crueldades. Que ninguém, nenhum ser humano, entende os preceitos de Deus. Porque imagina uma pessoa que morreu com 50 anos de idade e foi uma pessoa ruim. Aí Deus diz, olha, eu vou recompensar esses 50 anos que você viveu com uma eternidade de sofrimento. Então olha como a crueldade no fim predominaria, ou seja, o castigo seria maior do que a própria vida da pessoa. Isso não vem de Deus, não faça Deus parecer esse carrasco. A vida eterna é um presente gratuito de Deus. E alguns rejeitam essa vida eterna, ou seja, eles ao morrerem deixarão de existir. Aqueles que nesse mundo, nessa vida, abraçaram o amor, esses seguirão vivendo para sempre. Morte eterna é morrer e deixar de existir. Enquanto aqueles que abraçaram o amor, abraçaram a luz de Cristo, ainda que de forma inconsciente, ou seja, não tem a ver só com pessoas evangélicas, tem a ver com aquelas pessoas que abraçaram o amor. Presta atenção nesse vídeo aqui, ó, inteiro. Não é porque você não tem inferno, não tem sofrimento eterno, que você pode fazer o mal. Você faz o mal porque você gosta de fazer o mal. E aí Deus automaticamente não vai gostar de você. Você tem que se livrar disso, você tem que gostar de fazer o bem. Você tem que ter amor, não ódio, não rancor pelo seu irmão, não querer que ele não vá para o céu, que ele morra, que ele vá para o inferno, porque ele é pecador. Isso não é amor. Então, ou seja, não sei se você consegue entender esse vídeo ou o que eu estou dizendo. O que a gente quer passar não é que você não tem que ir para a igreja, não é que você não tem que servir a Deus, não é que você não tem que fazer o bem. Não. É que temos escolha. Você escolhe fazer o mal. Se vai ter inferno ou não, você só vai deixar de existir se você for mal. Você não vai com Deus, porque Ele não vai gostar de você. Você é uma pessoa que gosta de fazer o mal. Agora, não que você não faça o mal porque tem medo. É diferente. Eu não faço porque eu tenho medo, mas eu quero fazer. Não, você tem que ter amor, você tem que não gostar da mentira, não gostar do mal. Pois, não tem inferno, então eu posso fazer o que eu quero. Então, você está se enganando a si mesmo a vida inteira, você quer fazer o mal. Porque quem tem amor, tem no inferno ou não, quer fazer o bem. Existir no inferno ou não, eu quero fazer o que é bem, eu quero fazer o que é bom, eu gosto de fazer o que é bom, eu tenho amor. Existir no inferno ou não. Vamos ver o conhecido pregador Paulo Júnior falando sobre o inferno. Olha qual é a concepção que ele tem. Vamos assistir o vídeo e depois eu volto aqui para comentar. Vamos ver. Existe um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno, chamado inferno. E nós precisamos resgatar essa doutrina. Sabe por que não há temor entre o povo de Deus e há um pecar desenfreado entre o povo de Deus? Por causa da ausência dessa doutrina. É muito simples, é só levarmos para o nosso campo social. Por que há um aumento da criminalidade num país como o nosso? Por causa da impunidade. Não há punição, não há menção da punição. Então as pessoas não têm temor de cometer infrações. A mesma coisa, esses pecados são cometidos aos borbotões, porque não há temor da condenação, não há temor de um lugar desse. Aí não dá, né, Paulo Júnior? Não dá, meu irmão. O mecanismo dessas denominações sempre foi o medo, mas o mecanismo de Jesus sempre foi o amor. E enquanto homens criam esses discursos para assustar as pessoas com ameaça de tormento eterno, Jesus veio exatamente para aproximar pecadores pela compaixão, pelo acolhimento, pela verdade. Porque o medo controla e o amor é que transforma. A Bíblia deixa isso claro. Ali em 1 João 4,18 está escrito: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15, está escrito: vocês não receberam um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Ou seja, Deus nunca estabeleceu o medo como uma ferramenta espiritual, porque o medo paralisa, o medo adoece, o medo aprisiona. É o amor que cura, é o amor que cura as consciências, né?
Então, equivocada a mensagem aí do Paulo Júnior. O próprio termo inferno, como usado em muitas traduções modernas, surgiu séculos depois, né? Nos textos originais existiam palavras como Sheol, Hades, Geena, que tinham contextos culturais e históricos totalmente diferentes. Por exemplo, o judeu não acreditava em tormento eterno, e Jesus era do judaísmo, né? Então, a ideia medieval de um lugar de tortura eterna foi fortalecida principalmente entre os séculos 4 e 5, quando as traduções latinas e interesses religiosos passaram a usar o terror como instrumento de controle das massas. E a verdade é simples, meu irmão. Pessoas não deixam de fazer o mal porque ouviram sobre tormento. Elas não deixam de fazer o mal porque ouviram o discurso sobre o inferno. Se fosse assim, líderes religiosos nunca cometeriam abusos, corrupções ou crueldades. Então o ser humano pratica maldade porque quer praticar a maldade, porque alimenta a sua própria natureza, e não por falta de ameaça espiritual, como disse o Paulo Júnior. Essas pregações baseadas no medo podem o quê? Produzir gente assustada, mas somente o amor é que realmente produz a transformação verdadeira. Então é lamentável, né, que pessoas no nível de conhecimento teológico do Paulo Júnior façam essas afirmativas. Agora, ele faz esse tipo de afirmativa porque ele vem de uma tradição reformada, né? E os reformados têm toda essa questão aí de que alguns nascem já predestinados para irem para a luz e outros predestinados a sofrerem eternamente. E eles usam muito a base ali de Romanos capítulo 8, capítulo 9, né? Capítulo 10, capítulo 11. Entretanto, nem Paulo, o apóstolo, ele soube se expressar totalmente, plenamente a respeito do que acontece no coração de Deus, né? Porque ninguém conhece o coração de Deus a não ser o próprio Deus. Então Paulo, ele quando vai falar de predestinação, e que também ninguém conseguiu interpretar corretamente, né? Porque se trata de algo profundo aos homens, né? Ele encerra ali em Romanos capítulo 11, versículo do 30 em diante, né? Dizendo que, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos e inescrutáveis os teus juízos. Ou seja, ele próprio admitiu, depois de tentar conjecturar sobre essa questão da predestinação, que nenhum ser humano entende os preceitos de Deus. Então, não dá para você afirmar com base em Romanos esse critério de que uns nasceram já estabelecidos por Deus para irem para o inferno e outros nasceram estabelecidos por Deus para serem salvos, né? Então essa crueldade não pertence a Deus. Não tentem colocar isso na conta de Deus. Isso é uma interpretação errada, né? É baseado em uma conjectura de Paulo que fecha falando sobre um homem não saber o que está no coração de Deus, ou seja, um homem não tem esse poder, né, de conhecer o intuito de Deus. Já João, lá em 1 João, já traz algo mais lúcido a respeito das intenções de Deus, né? Ele diz que quem ama é nascido de Deus, quem não ama não é. Ou seja, Deus estabelece essa luz aos homens, que é a possibilidade de amar, é a possibilidade de escolher o bem, né? E alguns, a gente não sabe por que motivo, né, abraçam a vida inteira o mal, podendo abraçar o bem, né? E aí a gente entende que é o amor a bandeira de Deus, e não uma denominação, e não uma instituição, não é o evangélico, não é o católico, né? A bandeira de Deus nesse mundo é o amor. Então, Paulo Júnior, não dá para a gente pegar e dizer para as pessoas que elas estão cometendo erros porque não estão pregando, porque os pastores, os padres não estão pregando sobre o inferno. Não use essa justificativa, não exige essa justificativa. Se fosse assim, líderes religiosos que cometem todo tipo de engano religioso, eles que sabem tanto sobre o inferno e acreditam que o inferno realmente existe, eles não praticariam essas atrocidades, né? Então, não use isso como justificativa, porque nem Deus usou. Nem Deus estabeleceu as pessoas que neste mundo fizerem o mal para sofrerem eternamente. Deus seria muito injusto se fizesse isso. Ele seria pior que um ser humano, né? Porque imagina uma pessoa que morreu com 50 anos de idade e foi uma pessoa ruim. Aí Deus diz, olha, eu vou recompensar esses 50 anos que você viveu com uma eternidade de sofrimento. Então, olha como a crueldade no fim predominaria, ou seja, o castigo seria maior do que a própria vida da pessoa. Isso não vem de Deus. Não faça Deus parecer esse carrasco, porque ele não é. O entendimento real do Evangelho estabelece que a vida eterna é um presente gratuito de Deus.
E alguns rejeitam essa vida eterna. Ou seja, eles, ao morrerem, deixarão de existir. Porque em vida rejeitaram esse presente. Mas o presente de Deus é a vida eterna, ou seja, aqueles que nesse mundo, nessa vida, abraçaram o amor, esses seguirão vivendo para sempre. Há textos que embasam isso, né? O salário do pecado é a morte, deixar de existir, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então tem a ver com vida eterna e morte eterna. Morte eterna não é castigo para sempre. Morte eterna não é a pessoa existir para sempre em sofrimento. Morte eterna é morrer e deixar de existir. Enquanto aqueles que abraçaram o amor, abraçaram a luz de Cristo, ainda que de forma inconsciente, ou seja, não tem a ver só com pessoas evangélicas, tem a ver com aquelas pessoas que abraçaram o amor. Então tem gente que não conhece nada de teologia, nunca entrou numa igreja, mas inconscientemente abraçaram a luz e abraçaram Deus a vida inteira, né? Essas pessoas receberão de Cristo esse presente glorioso que é a vida eterna. Então, Paulo Júnior, não repita esse discurso. Você foi infeliz na sua fala e falou sem base real no evangelho genuíno. Porque essa base aí é a base religiosa. E o povo está cansado de religião, meu irmão.